Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, boa noite. Tudo bem, Érica? Boa noite. Boa noite, Amanda. Boa noite, Rosana. Parabéns. Cateixeira, é isso? Parabéns, feliz aniversário. Boa noite, Lazário. Boa noite, Marcela. Boa noite, Camila. Boa noite, Keila. Boa noite, Marina. Ô, rapaz, que alegria. Tudo bem? Como vai? Tudo bem. Deixa eu só migrar aqui pro 5G, que 5G é Pro melhor, né? 5G, porque tem, né? Tendo 5G, você vai lá e usa. Voltou, cara? Boa noite, Renata. Boa noite, Board Game Inbox. Seja bem-vindo. Boa noite, Ana. Boa noite, André. Léo Aranda. Boa noite, Marcos. Boa noite, Boa gente. noite, Magal Dani. Tudo bem, Daniel? Como vai você? Vocês Pô, estão no 5G, meu amigo? cara, a vida agora é uma vida de 5G, né? É uma vida de velocidade, não? Uma vida de A vida aceleração, uma vida diferente. é Velocitar. É Velocitar que Vida fala. Titã, entendi. Velocitar. Boa noite, ó. Ô, Luciana comprou selo já aí, ó. Comprou selo. obrigado, Obrigado, Luciano. Luciana. Obrigado. Tem que a gente tá perdido aqui hoje, rapaz. Veio parar aqui hoje, Pois é, quinta-feira. eu Não fiquei entendeu procurando o nada. link, eu não achei, aí vim parar aqui. Era aqui mesmo que era E pra é ficar, aqui cara? mesmo, cara. Era aqui mesmo. Hoje, excepcionalmente, não teve live no canal do My News, né? O Petit Jornal costuma ter a sua live de quinta-feira por lá, mas hoje, excepcionalmente, por conta aí da cobertura que o My News está fazendo às sabatinas dos candidatos à presidência no Jornal Nacional, excepcionalmente não haverá Petit Jornal no My News. Mas a gente volta semana que vem, tá? Semana que É vem a gente isso. volta com toda a força para as nossas lives semanais por lá. É isso. Pronto, ó, fixei o comentário aqui. Selos a selos. Dá até uma variação, Daniel. Ó, sem crase, porque o Júnior Messi está muito sumido. Tá Muito muito, sumido, cara. muito relapso. Muito sumido. Então mete a crase aí e acabou. É assim. Não, botei verbo agora. Virou verbo isso aí. E é isso. Selos a selos. Ó, Dani Splendório comprou selo aí. Muito obrigado. Obrigado, Cíntia obrigado. DCS comprou selo também. Muito obrigado. É isso, gente. Vamos chegando, vamos chegando. Tangue, hoje É isso, selos, dá selos. Ah, tem de um tudo aqui nessa pauta, rapaz. Tem de tudo aqui. Tem de tudo. é. Cara, pô, a Argentina, cara, eu acho que a gente vai ter que ter um quadro Argentina sem freio. Não demora muito tempo. A Argentina é maravilhosa, cara. A Argentina realmente. É porque a Argentina não é exatamente que ela é sem freio, cara. É que a Argentina é um planeta à parte, assim. Ela tem É uma cultura, verdade, é um verdade. Tem mundo razão, próprio. tem razão. HDOT comprou selo aí, ó. Muito obrigado. A Argentina tem coisas que só acontecem na Argentina. O pessoal diz que É o quadro Planeta Argentina. É isso. é, É assim, o é quadro Planeta isso, Argentina. É. é isso. Ó, eu sou o Jonathan da nova geração, comprou selo. Manda abraço Obrigado, para aqui em John. Petrópolis, ó, Henrique. Abraço pro pessoal de Petrópolis aí. Abraço para Petrópolis. Cristiano Romão, tá frio aí em Petrópolis? Cara, tá não, que hoje tá calor. O tempo tá bom. Taranã, quadro Notícias por mim Argentina. Eu acho que é mais do que isso, cara. Porque isso aí não é. Não diz bem o que que é. A Argentina é mais bizarro que isso. Cara. Aliás, quem quiser entender um pouco melhor a Argentina, acabamos de ter um curso lá no petitcurso.com.br. Foi muito bacana, hein? Muito bacana mesmo. 4 aulinhas. Vale Cansativo. a Olha, pena. fiquei cansado das aulas foi ótimo. Emocionalmente, né? E Preparar as aulas emocionalmente. emocionalmente cansativo, exatamente. É Exatamente. muito desgastante falar sobre a Argentina, mas valeu a pena. Então tá lá no petitcurso.com.br, gente. É isso. A Ampadori comprou selo mais uma vez, muito obrigado. Dois Obrigado, selos, obrigado. valeu demais. Curitiba tá quente, rapaz. Se Não você é não for de possível. Curitiba, isso dá Não é problema, hein? possível. Não fala uma Não é coisa dessa, possível. não. Não é possível. Isso dá crise. Ó, chegou aqui, já tá frio, mas vai ficar pior. Tá vendo? É isso, cara. Alguém falou Curitiba tá quente. Já apareceu, cara, 3 mensagens depois. Apareceu um curitibano e falou: não, 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 não. Cara, é Tá um frio e orgulho vai da piorar. cidade. É um orgulho do É curitibano dizer orgulho do tá curitibano. frio. Você sabe que eu tive lá, o pessoal fala que é a capital mais fria do Brasil. Eles falam Mais a frio do primeira coisa que Brasil. eles falam pra você. Quiçá mais, hein? Tá vendo? Continente mundo. Vai saber, Mas né? aí bate uma humildade, eles falam do Brasil. Quem mais comprou selo aqui, ó? PV Lima, 19, comprou selo, muito obrigado.
Ananã, ouvinte do podcast há mais de um ano. Muito obrigado. Ó, tá vendo? A Denis Pinadai juntou os curitibanos. Alguém falou que Curitiba tá É, quente, os curitibanos se juntaram. se unem na hora. Sônia. É isso. Se unem na Acaba a hora, cisão, aglutina na acaba a hora. cisão política, não interessa. Assim, o frio é uma instituição nacional. Não é realmente um negócio impressionante. Tá quente, 19 graus, muito quente. Amanhã vai bater 23. Rapaz, bom, vamos deixar os curitibanos discutindo aí, ó. Ana Luísa Martins comprou 2 selos, muito obrigado. Diretamente da CCR, a oradora da CCR, Daniel. Comprou selo aí. Ah, Ana Luísa, muito obrigado, muito obrigado. É, Estão perguntando aqui se a gente viu a série Sem Limites, tá aqui. Vi, e eu acho que eu deveria fazer uma live para comentar as Sem quantidades, os erros limite. que tem ali. Que É, série é essa? Me conta aí. sobre o Fernão de Magalhães. O Rodrigo Santoro faz o Fernão de Magalhães, é sobre a viagem de circunnavegação. É um português. É o português. O Fernão de Mas tem, Magalhães tem é. algo que você consome que não esteja ligado diretamente a Portugal? Lógico que tem, cara. Tem coisas Gente, sobre Angola, o tem Daniel, coisas. Daniel é flamenguista. Ele consome informações sobre o Conselho Deliberativo do Clube de Regata Vaz da Gama só Mas, porque tem Portugal. Botou mas, Portugal no meio, ele assiste, ele quer saber como é que é. mas eu faço isso porque eu sou um amigo, eu te acompanho nas Entendi. informações, no processo, na sua vida política. Você tem uma vida política, eu quero Vira acompanhar a política, sua uma vida política. trajetória. Não é tua vida, É, uma trajetória política. tem uma trajetória política, eu estou acompanhando, né? Vai que sobe uma rabeira aí para mim, né? É verdade. Uma. Pode respingar, né? Pô, já pensou? Coisa boa? Coisa É boa. isso. Beleza. Ó, vamos começar, Daniel. Ó, o James Emanuel comprou selo, muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo que está aqui assistindo a gente, o pessoal comprou selos. Só lembrando, gente, vai começar a gravação da live aí. Quem comprar selo nesse meio tempo, a gente não vai comentar, mas a gente fala depois, tá? Depois de terminar a live, a gente volta a falar sobre os selos. E fica aqui todo o nosso agradecimento a todos vocês que estão ouvindo a gente, assistindo a gente no YouTube, né? Muito obrigado pela sua audiência no YouTube também. E vamos que vamos, Daniel. Bate-papo 344 hoje. Então vamos Ó, nessa. tem gente querendo puxar teu saco aí, Daniel. Eu gosto de tremoço, quero puxar o som do Daniel, eu gosto de Mas tremoço. É assim, Tremoços Daniel. é bom, cara. Tremoços é muito bom, gente. Aliás, qualquer dia eu farei a live comendo tremoços. Eu vou fazer isso. Qualquer dia eu vou fazer. Vou botar um potinho de tremoços aqui e comerei tremoços durante a live. Acho que vai ser uma inovação. Acho que vai engajar as pessoas. Entendeu? Ficou uma boa. É capaz como é que chama aquilo, Daniel? Que cuida do Ah, coisas sanitários? Como é que chama isso? a agência. É a Vigilância Anvisa? sanitária. A vigilância sanitária Não, fechar a live. A Anvisa é outra coisa. A É, Anvisa é a vigilância sanitária do município, né? Que acaba é fechando isso. a live. É isso. Tem que tomar cuidado. Porque, não, enfim, normalmente tremoço não é a coisa mais higiênica do mundo. Vamos lá, Daniel, vamos começar a gravar aqui. Vamos Vamos lá. lá. Foi, gravando. Olá, gente, bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Esse é o episódio número 344. Estamos gravando aqui numa live no Instagram do Petit. São exatamente 22 horas e 10 minutos da quinta-feira, 25 de agosto de 2022. Cá está a dupla de costume, Daniel Souza que vos fala, e Tanguy, vírgula, o Bagdadi, para repercutir os acontecimentos da economia e da política internacional das últimas horas. E aí, Tanguy, tudo bem, rapaz? Vamos nessa? Tudo bem, Daniel. Ô, Daniel, por que a gente está gravando isso aqui no Instagram do Petit Jornal e não no My News? Porque nessa semana, excepcionalmente, não houve, né, a live do Petit Jornal no canal do My News, porque o My News está se dedicando, aliás, de maneira bastante correta, à cobertura das entrevistas dos presidenciáveis ao Jornal Nacional. Semana que vem, na quinta-feira, voltamos com toda a força para as lives semanais do Petit Jornal no canal do YouTube do My News, Tanguy. É isso. Feitos os esclarecimentos, Daniel, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está nos ouvindo, independente da hora que você estiver ouvindo. Não pode falar qual o horário, porque, porra, a pessoa pode estar assistindo de manhã. Vocês estão entendendo que a gente está gravando de noite, e boa noite para você que está assistindo de manhã, não é problema nenhum com relação a isso. Daniel, vamos falar sobre alguns dos assuntos mais importantes, né, do dia de hoje. E eu queria começar pelo decreto do Putin, cara. O Putin assinou um decreto hoje aumentando o exército russo em 137 mil soldados. E dessa maneira, portanto, Daniel, o exército russo chega a um total de 1.150.000 soldados. Então, mais uma vez, né? Então, ultrapassa a casa de 1 milhão de soldados, estava um pouquinho abaixo. Então, o Putin, por decreto, deu uma canetada lá
e aumentou, portanto, o exército para 1.150.000 soldados. Esse número sobe para mais de 2 milhões, 2.039.000 pessoas no exército. Aí, não apenas soldados, a gente está falando sobre, né, todo mundo que trabalha, né, no exército, de uma forma geral, não apenas soldados. Esse número, portanto, ele sobe para 2.039.000 soldados. 2.039.000 pessoas, né, envolvidas com o exército russo. Esse decreto não passa a valer agora, imediatamente, ele tem vigor, entra em vigor, né, no dia 1º de janeiro, e não há explicações sobre de onde vêm esses novos soldados. Duas opções parecem bastante claras, né? Ou são conscritos, ou seja, na Rússia você tem por lei, né, por regra, que todo homem tem que servir o exército durante um ano, entre 18 anos e 27 anos de idade. Em algum momento aí tem que servir durante um ano, só que assim como no Brasil, Daniel, tem uma série de exceções. Então, questão de saúde, eu estou estudando, estou na faculdade, sei lá, você tem uma série de formas de não servir o exército, mesmo com essa conscrição. A outra possibilidade é que sejam voluntários, né? E lembrando que a prioridade russa é, de fato, ter um exército mais profissional. O exército mais profissional, portanto, não são conscritos, são voluntários. Inclusive, a Rússia afirma o tempo todo que não enviou conscritos para a guerra na Ucrânia, ou seja, não enviou para a guerra na Ucrânia ou para a operação militar especial na Ucrânia qualquer pessoa que tenha feito serviço militar obrigatório. As pessoas que estão lá são aquelas que se voluntariaram: eu quero entrar no exército, e aí sim, você recebe um treinamento mais longo, né? É algo profissionalizado, e as pessoas, portanto, vão de fato entrar na guerra. Então, Daniel, me parece que esse é um indício de que a Rússia ela, tem a intenção de ter uma força militar maior do que aquela que já tem. De certa maneira, acaba jogando por terra algo que o Putin falou diversas vezes, que olha, o exército russo é para dar e vender, tem soldado suficiente, a gente vai fazer essa operação militar na Ucrânia com o pé nas costas, mas fica essa dúvida, Daniel, da onde vêm esses soldados, qual vai ser a origem deles? Lembrando que ele mantém, enfim, ao longo desse período, ele se diz coerente no sentido de não levar para a operação militar especial na Ucrânia soldados conscritos, apenas aqueles que se voluntariaram e, portanto, receberam treinamento. Ao longo desse período, Daniel, desde o início da operação militar especial, a Rússia vem criando incentivos para que as pessoas se tornem voluntárias. Então, por exemplo, atraindo empresas privadas, né, que a gente chama de mercenários, na prática é isso, é uma empresa privada que presta serviços ao exército, vai receber para isso e vai ceder soldados, e chegou até mesmo, Daniel, a oferecer anistia para presos. Você está preso aí, você quer anistia, você quer uma progressão de pena mais rápida e tal, que tal dar um pulinho na Ucrânia? Passa um tempinho na Ucrânia ali e volta já liberado. Então, algo a ser verificado daqui para frente, Daniel. Ô, Tanguy, aparentemente vai bem a guerra, né? Vladimir Vai Putin bem, de vento e popa. aumentando o número de soldados, oferecendo aí anistia para condenados, para presos, oferecendo incentivos, trazendo, inclusive, mercenários. Parece que a operação militar especial, que não pode ser chamada de guerra, ela efetivamente está de vento em popa, foi resolvida rapidamente, exatamente como o Putin havia previsto, e a resistência ucraniana não surpreendeu, né? É isso, é isso. Então, assim, é claro, né, que a Rússia sempre vai tentar passar um ar de normalidade, que não, isso aqui a gente fez, mas a gente faria de qualquer maneira, né? Não tem a ver diretamente com dificuldade na guerra e tal. Mas a gente sabe que acaba passando uma mensagem que olha, você está passando por dificuldade e está tendo que, de fato, aumentar as forças. Então, mais uma vez, é algo que a gente vai ter que ver como é que isso se desenrola daqui para frente. Lembrando, mais uma vez, esse decreto entra em vigor no dia 1º de janeiro. Agora, Tanguy, nós temos acompanhado aqui no Petit Jornal o processo de desaceleração econômica da China. Inclusive, temos esmiuçado uma série de aspectos: crise no setor imobiliário, crise energética, inclusive com restrições à produção industrial por falta de eletricidade em função de secas que têm diminuído os reservatórios das hidrelétricas chinesas, também problemas relacionados à desintegração de mercados, lockdowns por conta da política de tolerância zero à Covid-19, enfrentamento dos bilionários locais para que o Partido Comunista Chinês mantenha o direcionamento dos rumos econômicos do país. Tudo isso junto e somado tem levado aí a China a experimentar uma desaceleração, a China que está
agora com uma previsão de crescimento econômico para esse ano de 2022 na casa de 3%, quando antes da pandemia da Covid-19 ela estava sempre crescendo acima de 6%. Pois bem, no dia de hoje, o governo da China anunciou um novo pacote de estímulos à economia no valor de 1 trilhão de yuans, o que equivale a aproximadamente 145 bilhões de dólares, ou seja, não é pouco dinheiro, é muito dinheiro, não é o primeiro pacote que o governo da China anuncia, já tinha tido outro pacote na casa de 300 bilhões de yuans no mês de junho, agora temos mais um, é o governo da China escalando a injeção de recursos na economia para tentar recuperar o crescimento econômico, para tentar recuperar uma trajetória de crescimento econômico um pouco mais acelerada. E é importante destacar que tem ajuda para tudo, Tanguy. Eu fiquei muito impressionado, fiquei olhando lá se não teria auxílio, ajuda, subsídios para produtores de podcasts no Brasil, mas infelizmente não encontrei, porque nós tivemos ali apenas ajuda para projetos de infraestrutura, geração de eletricidade, setor agrícola, governos locais. Teve ajuda, está tendo ajuda para os mais diferentes eixos da economia chinesa, o que, sem dúvida alguma, chama bastante atenção. Aliás, durante a reunião do Conselho de Estado, o primeiro-ministro da China, o Lin Keqiang, prometeu que vai usar todas as ferramentas no caixa do governo da China, todas as ferramentas disponíveis no caixa do governo da China, para manter uma política de fomento à economia. É mais um sinal de que a economia chinesa realmente está desacelerando e que o governo está demonstrando aí uma crescente preocupação com isso. E, Daniel, aproveitando que você está falando sobre a China, a gente falou pouco tempo atrás sobre a visita da Michelle Bachelet, né, que é a alta comissária de direitos humanos da ONU. Ela foi para a China especificamente para visitar a região de Xinjiang, aquela região do oeste da China, né, onde você tem aquelas minorias muçulmanas, né, principalmente os uigures, e que há fortes indícios de violação de direitos humanos, né, enfim, fala-se em campo de concentração, trabalhos forçados e tal. E ela foi para lá para fazer uma visita que naturalmente não é absolutamente livre, né, ela acaba sendo, em grande medida, tutorada pelo próprio governo chinês, mas de qualquer maneira há uma grande expectativa sobre o que ela vai escrever sobre isso. E o mandato dela, Daniel, termina daqui a 6 dias. O mandato da Michelle Bachelet termina no dia 31 de agosto. E ela já anunciou que não fará um segundo mandato, ela não quer se reeleger, né? Ela não quer permanecer no cargo por mais um mandato. E o Antônio Guterres, o português que é secretário-geral da ONU, ainda não anunciou quem é a sua sucessora. A ansiedade que está sendo criada nesse momento, Daniel, o que a Michelle Bachelet vai falar sobre a visita dela, né? Qual é o relatório que ela faz, como é que ela vê a situação dos direitos humanos na China, né? Particularmente na região de Xinjiang. E hoje ela deu uma declaração, Daniel, dizendo que está sob fortíssima pressão acerca da divulgação do seu relatório, uma divulgação completa, uma divulgação parcial ou a não divulgação do seu relatório. Segundo ela, dúzias, né? Ela falou em inglês, né? Dozens, né? Então, dúzias de estados têm ligado para ela para pedir para ela não divulgar o relatório. Outras dezenas de países ligam falando para ela divulgar o relatório de forma completa, mesmo que informações sensíveis possam ser divulgadas. E ela deu a entender que provavelmente ela vai fazer algo no meio do caminho. Ela vai divulgar, mas ela não vai divulgar de forma absolutamente abrangente e completa, porque isso pode trazer um enfrentamento muito direto à China, é um país importante também, mas sem deixar de mencionar. Então, pelo que ela deu a entender, ela está na corda bamba, assim, ela está tendo que se equilibrar nas pressões, você imagina, né? Um tema que envolve muitos países que estão interessados, seja na divulgação, seja na não divulgação, acerca, né? Então, a dúvida é qual é a profundidade dos dados que ela vai divulgar. E no meio disso tudo, Daniel, no meio desse turbilhão de questões envolvendo a China, chegou em Taiwan mais um representante do Legislativo dos Estados Unidos. A senadora Marsha Blackburn é mais uma que visita Taiwan. Lembrando, pouco tempo atrás, a gente falou longamente sobre isso, muito. Aliás, a gente fez um episódio quase só sobre isso. Aliás, se eu não me engano, um episódio só sobre isso, né? Sobre a visita da Nancy Pelosi. Alguns dias depois, um grupo de senadores e deputados americanos foi a Taiwan também. E agora, portanto, nós temos uma terceira leva de uma pessoa só, né? É verdade. Mas de que maneira, uma senadora norte-americana, de novo, a senhora Marsha Blackburn,
né, esteve, na verdade, chegou a Taiwan também, dando mais um recado, portanto, de que os Estados Unidos não recuam com relação à questão taiwanesa e que a China, portanto, aí você começa a jogar de novo, né, Daniel, a bola para a quadra chinesa. E aí, China, você vai fazer de novo operação militar, vai fazer treinamento militar nos arredores? Como é que você reage a isso se isso acontecer de maneira corriqueira, que era exatamente o que a China queria evitar? Quando a China pressionou muito para Nancy Pelosi não ir para lá, exatamente para que não se criasse uma certa noção de que, olha, isso aqui para a gente agora é normal, é o natural que se façam visitas como essa. Então, mais um elemento de pressão sobre a China no cenário atual, Daniel. Agora, tem uma justificativa que os chineses poderiam dar para não reagir é que agora está descendo, digamos assim, no escalão de poder dos Estados Unidos e não subindo, que seria um elemento de preocupação, né? Esse é um argumento que sempre pode ser colocado e tal. Olha, se viesse a Nancy Pelosi e na sequência viesse a Kamala Harris ou o Biden, aí eu teria que fazer alguma coisa e depois dos exercícios militares me restariam poucas alternativas. Mas na medida em que você começa a descer no escalão, talvez haja até espaço para algum tipo de distensão, haja espaço até para dizer, bom, depois que a Nancy Pelosi veio, me parece que essas pessoas não são tão relevantes dentro do cenário político americano. E, consequentemente, haveria até algum espaço para a China criar um discurso nessa linha, né? Pois é, assim, importante notar que depois que a Nancy Pelosi vai, é muito difícil subir, né? Só sobe com presidente e vice-presidente. Né? Lembrando, mesmo se a gente falasse na visita do presidente do Senado, que ainda seria um degrau abaixo, o presidente do Senado é sempre o vice-presidente, que nesse momento é a Kamala Harris. Então, não tem muito como subir. Né? Os Estados Unidos ele já teve uma visita de altíssima representatividade, um poder assim, enorme nos Estados Unidos, que é a Nancy Pelosi. Agora, só se for Kamala Harris e Joe Biden. Sim, a China pode se assentar com isso, mas isso naturalmente gera incômodo também. Pô, os Sem caras vão dúvida. ficar vendo aqui o tempo todo, cara. Como é que vai ser isso agora? Assim? A gente vai aceitar? Como é que vai ser? E me parece que há a busca por um certo sangue frio, que é, não, olha só, deixa. Melhor deixar, porque senão vira uma questão ainda maior do que vinha sendo até a visita da Nancy Pelosi algumas semanas atrás. E me parece um pouco também que Taiwan tem sido utilizado como escada, né? Escada eleitoral dentro desse ano de midterms nos Estados Unidos, ou seja, você quer se colocar ali como alguém que enfrenta o governo da China, como alguém que enfrenta a ditadura chinesa. Isso, para uma Ah, parte do Daniel. eleitorado americano, acaba tendo algum eco, né? Pois é, cara. Não, eu fico chateado porque eu queria muito que tivesse uma aula sobre isso, sabe? Sei lá, cara, algum lugar que a gente pudesse assistir, que tivesse uma Mas discussão mais tem. aprofundada. A história de Taiwan, por exemplo, Rapaz, mas os tem. conflitos, assim, um curso, de repente, porra, um curso Oh, meu sobre Deus. rivalidade Estados Unidos e China, e eu procuro e sinto que não tem, sabe, Daniel? Isso me chateia um pouco. Tem sim, Tanguy. Tem no petcursos.com.br. Aliás, nessa semana nós oferecemos uma aula gratuita especificamente sobre Taiwan. Taiwan está disponível, inclusive, lá no YouTube do Petit Jornal. E na semana que vem começará um curso justamente sobre a rivalidade entre Estados Unidos e China. Nós vamos falar apenas, especificamente, de 2020 para cá, Tanguy. Ou seja, é um curso absolutamente atualizado. Em 2020, no Petit Cursos, nós havíamos dado um curso sobre Estados Unidos e outro sobre China e sentimos a necessidade de uma atualização de 2020 para cá, falando desses dois gigantes do cenário internacional. É isso. Sigamos aí, Daniel. Eu quero que você fale sobre a Argentina. Eu tô curioso. Eu Adoro a só vim aqui Argentina. hoje, eu só vim aqui hoje para ouvir falar de Argentina, Daniel. Me conta. O Tanque, você sabe que a Argentina está com problemas no balanço de pagamentos, está com Tem 150 dificuldades, anos. Sim. pois é, para gerar dólares em quantidade suficiente para honrar seus compromissos externos. E o governo do Alberto Fernandes, através do seu superministro Sérgio Massa, teve uma ideia. Teve uma ideia, pensou o seguinte: já sei, já que existe essa dificuldade, eu vou criar uma lista de itens que, para serem importados, precisam de aprovação do governo. Porque você sabe, né, Tanguy? A importação é um negócio agradável, a pessoa tem que comprar dólares, aí pressiona o mercado cambial, pressiona o balanço de pagamentos. Então, eu, governo da Argentina, a partir de agora, terei que autorizar para que você possa importar um desses magníficos produtos. A lista foi divulgada, tem 31 itens, não houve ali uma explicação mais sofisticada do porquê são esses os 31 itens.
Mas eu selecionei alguns deles, tá? Que eu achei no mínimo curiosos eles estarem presentes nessa lista. Nós temos, por exemplo, o uísque. O uísque é chato, né, cara? Desagradável. Deixa os argentinos comprarem uísque, rapaz, coisa ruim, desagradável. Tem também waffles. Temos também martelos. Por que martelo? Não pode agora importar martelo, gente? Um outro que é maravilhoso, sêmen de boi. Sêmen de boi. Agora, para importar sêmen de Entendi. boi, precisa de autorização do Acabou a governo farra. argentino. Acabou a farra do sêmen de boi, hein? Acabou a Acabou farra. a farra. Também caneta marca-texto. Caneta marca-texto, para importar agora, precisa de Daniel, autorização do governo Daniel, Daniel. argentino. Daniel, para. Isso tudo você está inventando. Não estou inventando, é Você sério. tá, cara. Eu tenho Não estou certeza que você tá. inventando. Pô, eu te conheço, Daniel. Você tá Não falando estou, sério nada. cara. Não é possível Ah, caneta marca-texto aonde? Que alguém se preocupou com caneta marca-texto, cara. Tá se maluco? preocupou, cara. Um dos 31 itens é caneta marca-texto. Sêmen Temos de boi também. também. Hã? Sêmen de Sêmen de boi. boi também. É um Você dos tá me 31 zoando, itens. Daniel. Não é Não possível. tô, cara. Não Enfim, segue tô. aí, Tá Daniel. Eu lá vou na conferir lista. esse negócio depois. Eu vou conferir. Segue Por aí. favor, faça isso. Temos também alto-falante. Alto-falantes acho bom. Alto-falantes acho que, inclusive, tem que ser proibido a importação. Não é só autorização. Não pode importar e acabou. E também cabide. Cabide. Por que cabide, cara? Cabide. O que tem contra o cabide? Tem. Cabide já é barata. Cabide vai desequilibrar o balanço de pagamentos argentino agora. Cabide. É o que desequilibra o balanço de pagamentos É argentino. porque a Argentina se descontrolou com esse negócio de pendurar roupa, Daniel. As pessoas perderam os limites. Mas, enfim, é a Argentina inovando, trazendo aí mais embaraços para os importadores. Quem quiser acessar o mercado cambial, quem quiser comprar dólares para trazer alguns desses magníficos itens, agora tem só com autorização do governo da Argentina. Beleza, Daniel, eu queria voltar a falar de Rússia, cara, porque o líder da oposição russa, o senhor Yevgeny Roizman, foi colocado em prisão domiciliar, né? Segundo a Rússia, na verdade, não é prisão domiciliar, tá? Ele está com a sua liberdade comprometida, com uma liberdade restrita, mas na real, Daniel, assim, é uma grande choralha, porra, prisão domiciliar. Ele pode, por exemplo, Daniel, sair de casa por 1 minuto por dia. Tá mais do que bom, sabe? Pô, Mais o que dia tem. suficiente. Dá uma voltinha ali e volta para casa. Ele não pode ir a eventos públicos, aí, ok. Não pode usar a internet, tá bom também. Não pode enviar cartas, mas ele pode, por exemplo, se comunicar com a família, com os advogados e com os investigadores. E isso aconteceu, Daniel, ele foi colocado, né? O judiciário colocou não é prisão domiciliar, perdão, Putin, colocaram o senhor Yevgeny Roizman com liberdade restrita, né, liberdade limitada, pelo fato de que ele usou sua voz, enfim, sua projeção nacional para desacreditar o exército russo, né, num cenário de guerra. Quer dizer, não tem guerra, né? Uma operação militar especial, e isso, portanto, acabou por desmoralizar, né, as forças russas, e isso não pode acontecer, não pode ser aceito. Enfim, então o senhor Yevgeny Roizman vai passar algumas semanas até que se decida o que vai acontecer com ele, com sua liberdade restrita. Outra coisa que é importante que a gente sabe também com relação à Rússia, Daniel, é que a planta nuclear de Zaporizhia, a gente vem falando sobre ela o tempo todo aqui, mais uma vez é a maior planta nuclear da Europa, e que nesse momento está numa situação bizarra, né? Que é uma planta nuclear que está ocupada pelas forças russas, que, segundo a Ucrânia, usam as instalações nucleares para atacarem cidade, né? Principalmente a cidade de Nikopol, e a Ucrânia responde, né, atingindo exatamente a usina nuclear. Enfim, um bang-bang envolvendo a possibilidade da catástrofe nuclear na região, exatamente no país que teve, né, no seu histórico, Chernobyl, né? Enfim, então, uma situação absolutamente, né, tenebrosa. E hoje a planta nuclear de Zaporizhia ela foi desligada temporariamente. De novo, troca de acusações para cá e para lá, mas o que, né, pela apuração dos fatos, o que aparentemente aconteceu é que houve um incêndio em uma planta de geração de energia, né, de eletricidade, numa planta de carvão, né, enfim, numa usina que gera energia a partir do carvão, que é próxima a Zaporizhia. Então, por precaução, se desligou a usina. E aí foi, né, mais uma vez, um jogando a responsabilidade no outro, a Rússia dizendo que, olha, a Ucrânia fez uma péssima gestão da coisa e teve que desligar, e, por sua vez, a Ucrânia dizendo que foi a Rússia que colocou fogo na usina movida a carvão e, portanto, isso acabou levando ao seu desligamento. O fato é que toda vez que a gente fala sobre isso, Daniel, sobe um frio na espinha, né? Porque tem muita instabilidade perto de uma instalação sensível demais.
A notícia boa que a gente teve hoje sobre isso é que a Agência Internacional de Energia Atômica, a AIEA, que é a agência da ONU que lida com a temática nuclear, disse que está muito perto de conseguir uma visita a Zaporizhia para conseguir saber, assim, ter um status de como é que está a situação até esse momento. É muito pouco, né? Uma notícia boa é muito pouco, né? Apenas assim, a expectativa de que essa visita pode acontecer, mas o fato é que o temor, né, e a preocupação com relação a Zaporizhia se mantém, e eu acho que não tem como ser diferente, Daniel. O Tanguy, tivemos a divulgação de dados preocupantes em relação à seca agora em Portugal. A gente tem falado de seca na Europa em diferentes países. Já falou de seca no Reino Unido, na França, na Alemanha, na China também, embora a China não esteja no continente europeu, mas está no hemisfério norte e os dados são extremamente preocupantes. E no caso do governo de Portugal, que se pronunciou sobre o tema, ele destacou que 60% do território está em seca extrema e 40% em seca severa, o que mostra que a totalidade do território português encontra-se com um altíssimo nível de seca. Com isso, o governo de Portugal está sugerindo que 43 cidades do país, 43 municípios do país, aumentem imediatamente o preço da água e suspendam a limpeza de vias públicas e também não reguem mais parques e jardins públicos. Lembrando que Portugal é um estado unitário, assim como a Itália, assim como a Espanha, ou seja, você sai do governo central para o município. Não existe governo estadual, né? Não existe o equivalente a um governador, por isso você tem uma recomendação do governo central diretamente para o governo municipal. São 43 cidades, Portugal tem 278 municípios, e o ministro do Meio Ambiente, Duarte Cordeiro, acabou destacando que o país tem água para o abastecimento humano, inclusive sem maiores problemas ao longo dos próximos meses, mas existem aí existe a necessidade de algumas medidas de contenção no consumo de água para que maiores problemas não apareçam, Tanguy. Então, me parece que cada vez mais se tornará comum temperaturas extremas, seja muito altas ou então muito baixas, e falta de água, dificuldade realmente no abastecimento de água, Tanguy, é algo que nós vamos observar com frequência ao longo dos próximos tempos. Beleza. Daniel, você sabe quem está de volta? Estava Quem? sumido, mas está de volta. Zelensky World Tour. Ah, meu Você lembra que no início Deus. da guerra, né, ele viajava o mundo, viajava, enfim, né, sempre em Digitalmente. videoconferência, né, mas falou para congresso do mundo todo, parlamentos do mundo todo, para grupo, até Grêmio Estudantil, um Grêmio Estudantil ali do sudeste do Canadá. Se quiser, porra, ele entra e fala lá, falando sobre a situação da guerra e tal. E meio que acabaram os países do mundo, né, Daniel? Ele tentou emplacar ali algumas conversas no continente africano, ninguém deu bola para ele, não conseguiu. Na América Latina, aparentemente, ele também não se interessou muito, tá? E meio que acabou. Assim, não tinha muito mais para onde falar. Mas o Conselho de Segurança das Nações Unidas, né, finalmente analisou a possibilidade e foi aprovado. Volodymyr Zelensky vai falar para o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Isso foi votado hoje no Conselho de Segurança. E aí você pode falar, poxa, mas a Rússia tem poder de veto, né? Por que ela não foi lá e vetou a presença do Zelensky? Existem dois tipos de votação no Conselho de Segurança. O primeiro, para temas importantes, então, quando alguma questão que envolve segurança, né? Algum tema que é uma decisão efetivamente que o Conselho de Segurança precisa tomar com relação ao mundo real, né? Nesse caso, o veto funciona. Só que você tem um outro tipo de votação, que são as votações, são consideradas votações pro forma, né? São decisões procedimentais. E nesse caso, Daniel, não tem veto. Ou seja, a Rússia ela pode votar contra, que mesmo assim ela não bloqueia. É apenas a forma pela qual a reunião vai ser conduzida. Então, nessa votação, enfim, consultou os membros do Conselho de Segurança sobre se o Zelensky deveria comparecer ou não, você precisa de 9 votos. Conseguindo 9 votos, independente de quem votou a favor, quem votou contra, né, dos 15, não interessa. Conseguindo 9 votos é aprovado e finalmente foi aprovado por 13 votos favoráveis, uma abstenção, que foi a China, e a Rússia, que votou naturalmente contra, repito, sem que isso signifique poder de veto. O dado a ser levado em consideração, Daniel, é que, por exemplo, o Brasil, que é membro do Conselho de Segurança nesse momento, votou a favor da convocação do Zelensky, e a Índia também. É a primeira vez, desde o início da guerra,
que a Índia faz algum tipo de votação que, de alguma maneira, pode trazer algum tipo de embaraço, algum tipo de desconforto para a Rússia. Normalmente, a Índia ela vem se abstendo. Tá? Então, uma questão que envolva a guerra, Rússia, Ucrânia e tal, ela normalmente se abstém. É a primeira vez que a Índia vota a favor de algum tipo de decisão, que é o contrário do que a Rússia gostaria. Então, já estou curioso para saber como é que o Zelensky vai se sair enfim, numa conferência como essa no Conselho de Segurança, mas o fato é que isso foi aprovado hoje por 13 votos favoráveis, uma abstenção e apenas um voto contrário, naturalmente, da própria Rússia, Daniel. Ô, Tanguy, temos Polônia hoje? Sempre temos Polônia, Daniel. A Polônia está sempre por aí, sempre sem freio, mas hoje a Polônia ela recebeu companhia. Tá? E a companhia dela é, como sempre, né, a Polônia, os 3 países bálticos, né, então Estônia, Letônia e Lituânia, e mais a Finlândia que se juntou também. Esses 5 países decidiram hoje que vão fazer um movimento conjunto de anular, de banir, né, não é exatamente de anular, mas de banir novos vistos para russos. Isso significa qualquer russo. Essa é uma discussão que alguns países vêm trazendo. A Polônia, aliás, é um país que vem falando sobre isso todos os dias. Eu comentei isso recentemente, Daniel, que se toda vez que a Polônia fala isso, eu trago aqui na pauta, isso vai ser pauta todos os dias. Todos os dias ela fala isso em algum fórum diferente. Temos que parar de dar visto para russos. Ah, mas é uma dona de casa russa que quer, do sonho dela é visitar Paris. Não pode. Não pode. Tem que bloquear. O russo não é para sair, porque, e aí esse é o argumento da Polônia, ir para, enfim, os países bálticos reverberam isso, ir para a União Europeia não é um direito humano, é um luxo. Tá? E luxo, no momento como esse, ele é abolido mesmo, não tem luxo, não é um direito humano. Então, a decisão que esses 5 países tomaram, Daniel, é que eles vão começar a se movimentar no sentido de promover um banimento ao oferecimento de visto para os russos de maneira conjunta. Eles já sabem que isso não vai passar na União Europeia, enfim, grande parte dos países da União Europeia não concorda com isso. A Alemanha, por exemplo, é contrária. A França é muito reticente com relação a isso. A Grécia também, que depende bastante do turismo. Exato. Mas esses 5 países, então aqui repito, Polônia, Finlândia, Estônia, Letônia e Lituânia, resolveram que eles vão fazer dessa maneira. E aí a frase que foi dita, né, a frase, quem falou sobre isso hoje, foi o ministro das Relações Exteriores da Lituânia, o senhor Gabrielos Landsbergis, e o que ele disse turistas russos não devem ser admitidos na União Europeia, não enquanto o seu país estiver promovendo um genocídio na Ucrânia. Então dá para ver, Daniel, a gente já vem reparando isso aqui há algum tempo, que a Polônia é sem freio sim, mas ela tem uma galera que ajuda ela ali a ser sem freio também. Um monte de gente com carrinho de rolimã na descida ali, Daniel, sem freio nenhum. Então esses 5 países aí avançando com a proposta de banir, né, de abolir qualquer visto para cidadãos russos. Não interessa se é oligarca, se não é, se é o Putin, se não é, vai ser todo mundo abolido da sua entrada no território desses países, Daniel. Ô, Tanguy, vamos falar sobre oligarcas. Bora, solta a vinheta aí. Tanguy, você sabe que o navio, o iate Saga, aliás, mais Saga, estava circulando ali pelo mar Mediterrâneo. Ele tem 130 pés, que são quase 65 metros. Saiu ali de Galípoli, na Turquia, estava navegando, indo em direção a Milazzo, lá na Sicília. Curtir ali um verão europeu, coisa gostosa. O Mediterrâneo é muito agradável nessa época do ano. Só que afundou. A embarcação afundou, o iate afundou, foi parar nas redes sociais, acabou viralizando muito mundo afora. O fato é que o Mais Saga, o iate que naufragou no mar Mediterrâneo, é de propriedade do oligarca russo Gennady Ayvazyan, que nada mais é, nada menos é do que diretor da Crutrade, uma das maiores fornecedoras de carvão do mundo. O barco, o iate, foi avaliado em 50 milhões de dólares, foi construído em 2019, tinha capacidade para até 12 passageiros e, consequentemente, Tanguy agora está no fundo do mar Mediterrâneo. Quem tiver curiosidade pode pesquisar, vai ver vídeos do navio afundando. Não quis enviar para o Tanguy porque sei que ele ia chorar de tristeza vendo um iate daquele, um belo iate, afundando.
Mas Me fica livrei de mais um boa. exemplo. Não, me Tanguy. livrei de boa, Daniel. Vai, porra, vai que eu arremato esse aí. Imagina, aí afunda. Cadê? Agora, Seguro? Seguro cobre um negócio desse? difícil, né, Tanguy? Pois Depende da é, causa, complicado. depende do que aconteceu para que o navio É efetivamente isso. naufrague. Mas o fato, Tanguy, é que fica aqui mais um exemplo, né? Porque você sabe, né, um diretor de uma empresa de carvão não é alguém que merece ser sancionado pela Itália, né? De forma Imagina, alguma. né? Imagina alguém que não está nem envolvido, né? Digamos assim, nessa dinâmica da guerra, não existe aí tensões maiores em relação a isso, mostra justamente o que nós afirmamos aqui no Petit Jornal no dia de ontem, que essa caça aos oligarcas é para inglês ver, e o fato é que tivemos aí o Mais Saga naufragando e indo parar no fundo do mar Mediterrâneo. A nota positiva é que ninguém se machucou, ninguém morreu durante esse naufrágio, todo mundo foi resgatado, mas o navio que ia da Turquia. Veja você, que surpresa! Da Turquia, Tanguy. Logo ela, a Turquia, que está recebendo muitos iates de oligarcas russos, estava indo ali passear na Sicília, porque ninguém é de ferro. No verão europeu, o pessoal quer dar ali uma aproveitada ali naquela região da Itália. O que é mais divertido, Daniel, é que a gente fica sabendo disso porque naufragou, né? Mas assim, a quantidade de vezes que isso deve estar acontecendo, um monte de oligarca curtindo a vida como se não houvesse amanhã, a gente fica sabendo porque naufragou, né? Mas enfim, só para corroborar a coluna dos oligarcas de ontem, né? Da quarta-feira, dia 24 de agosto, você encerrou falando exatamente isso. Olha, o balanço mostra que isso aí, gente, na capa do jornal fica lindo. Oligarcas sancionados e tal. Mas na prática, esses caras estão vivendo a vida como sempre viveram, uma outra restriçãozinha aqui, cautela colar e tal. Mas o fato é que não está mudando muito a rotina dessa galera, não. E, Daniel, fazer um convite para o pessoal. A gente vem falando bastante, inevitável, né? Não tem como contornar isso, sobre as tensões entre China e Estados Unidos, questões envolvendo Taiwan, visita de Nancy Pelosi. Enfim, a gente deu uma aula gratuita no YouTube do Petit Jornal nessa última terça-feira, dia 23 de agosto. Está lá no YouTube do Petit Jornal, aula gratuita, uma aula de mais ou menos 1h20, 1h30. Tenho certeza que você vai curtir, uma aula divertida, dinâmica, né? Fica uma série de conexões da história com o que vem acontecendo nesse momento, sempre aulas dadas em dupla por mim e pelo Daniel Souza. E a gente lançou também um curso. Se você quiser saber mais, né, se aprofundar mais no assunto, acessa lá petcursos.com.br. A gente vai dar um curso chamado A Armadilha de Tucídides, a rivalidade sino-americana em perspectiva. Né? Então, é uma forma de olhar, né, essa rivalidade no momento muito contemporâneo. Então, acessa lá petcursos.com.br, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E, Tanguy, fica aqui o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal. Vocês são fundamentais para a manutenção do nosso projeto. Vocês mantêm realmente o Petit Jornal de pé, produzindo conteúdo. Então fica aqui o nosso agradecimento, o nosso abraço, o nosso carinho a todos os apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal. Fica também o convite para quem não é se tornar apoiador. Aqui no descritivo desse áudio, no descritivo desse vídeo, você vai ver várias alternativas. Tem a plataforma da Aurelo, que está inclusive dobrando o primeiro apoio dos novos apoiadores agora no mês de agosto. Tem o Patreon, que é direcionado para os nossos ouvintes que vivem no exterior. Tem Pix, tem PicPay. O que não faltam são alternativas para você apoiar o Petit Jornal. Tenho certeza que alguma delas vai ser confortável para você, Tanguy. É isso. Então, hoje é quinta-feira, né? Então, essa é a última gravação dessa semana agora. A gente volta a gravar no domingo à noite. Então, um abraço. Domingo à noite a gente está de volta, gente. Um abraço e até lá. Tchau, tchau. Pronto. Ó, cara, o Petit Fundão, não. Hoje não foi nem Petit Fundão, hoje foi Petinder mesmo. Tava aqui pegando fogo, cara. Eu tava É pescando mesmo, umas mensagens. rapaz? Eu tava pegando umas Coisa mensagens boa, hein? aqui, sei lá, hein, cara. Ó, o Esteban Maroto comprou um selo aí. Obrigado, obrigado. E se você quiser saber das coisas, Daniel, é sempre o Lazar. Lazar ele fica sabendo, é onisciente, né? Ele sabe de tudo que tá rolando aí. Mama Yogini, diretamente de Chicago, comprou um selo também, muito obrigado. Quem mais comprou selos aqui? Cara, acho que foi isso. O resto acho que comprou. Ah, não, Lúcio Lemos. Pô, Lúcio Lemos comprou 2 selos. Muito obrigado pro Lúcio. Valeu demais.
Lembrando, se você está assistindo a gente no YouTube, né, tem também o Valeu Demais. Você vai lá, clica lá no Valeu, um coraçãozinho que tem ali embaixo, decide o valor e manda pra gente, porque isso ajuda demais a gente também. Ó, Nicents, não sei como é que fala isso aqui não, Nice SNTS, comprou 2 selos também. Muito obrigado. Foi, é isso. Peraí, tem mais alguém aqui. Laura Ramos, C. Laura Ramos, 53, comprou selo também. Pronto, é isso. Muito obrigado a todo mundo que comprou selos. Ih, rapaz, o Duda comprou selo. Ah, Não meu recebe Deus. dinheiro da União Europeia, mas manda dinheiro para o Jornal. Certíssimo, certíssimo. Certíssimo, tio Obrigado, tio Duda. Andrei Duda. Valeu. É isso. Daniel, recados finais aí, cara. Não, Tanguy, fica só o nosso abraço a todo mundo que acompanha a gente aqui na live no Instagram, também quem assiste depois no YouTube. Nos vemos no domingo. Tchau, tchau, Beleza. gente. Valeu, gente. Tchau, tchau.